Boa tarde. Estamos iniciando a nossa reunião deste domingo, dia 14 de outubro de 2012. Tivemos agora recentemente, há 2 dias, o Dia das Crianças e o Dia da Padroeira do Brasil, segundo a Igreja Católica. E não é outra senão a Nossa Senhora Mãe de Jesus. Vamos fazer uma prece para dar início à nossa reunião e logo em seguida passamos a João para que ele faça o comentário do exórdio e depois de João eu faço o comentário do Evangelho nesta parte. Deus, Pai do infinito amor, aqui estamos mais uma vez buscando a Tua harmonia e a Tua paz. É bem verdade, o sabemos, tudo isto se encontra em todos os lugares e à disposição de todo aquele que buscar a Ti e a Tua harmonia e a Tua paz. Mas sabemos também que nas casas de oração, de uma maneira geral, e nesta casa de uma forma muito particular e muito próxima dos nossos corações, aqui encontramos um ambiente seguro e feliz para mantermos tudo isto que buscamos para nosso próprio crescimento, para a nossa felicidade. Portanto, Pai amado, permite que os Teus mensageiros estejam conosco mais uma vez, dando-nos as bênçãos e fortalecendo-nos para que mantenhamos-nos fiéis conosco mesmo e com tudo aquilo de bom com que nos comprometemos. Seja o Teu amor retratado em nossas atitudes e pensamentos. E que a nossa vida seja de procedimento de gratidão e reconhecimento por tudo que recebemos a Ti. Inspira-nos nesta tarde mais uma vez e faz com que saibamos reter em nós as melhores reflexões para o nosso dia de hoje e para as nossas reflexões de aqui em diante. Com a Tua paz, damos início à reunião deste domingo. João. Boa tarde a todos. A mensagem de hoje é do livro Pão Nosso. Francisco Cândido Xavier psicografou pelo Espírito Emmanuel. Mensagem psicografada do Espírito Emmanuel. De número 143, intitulada Não Tiranizes. E com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Está registrado em Marcos 4:33, versículo 33. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acérrimas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender.
Aos apóstolos, conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais através de contos simples. A conversação dele, de Jesus, diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás a serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque todo mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Quando eu lia, veio várias reflexões, né? Porque a lição fala muito de vários assuntos que dá para fazer várias dissertações a respeito de doutrinação, de parábolas, de conhecimento. Então, a primeira coisa que eu fui fazer é buscar o verdadeiro sentido de tiranizar. Tirania. Tiranizar é tratar de maneira injusta, é abusar de sua autoridade, tratar com excessivo rigor ou severidade. E às vezes eu fiquei imaginando assim, puxa vida, quanto nós somos tiranos, às vezes até dentro dos nossos lares, né? Mas Jesus, quando veio até nós, trouxe uma missão. Aí ele veio nos falar do Evangelho, nos ensinando o caminho, a verdade, a vida. Então, analisando todo esse complexo sistema, a gente vê que quando a gente vai falar para uma criança sobre álgebra, física, química, ela não compreende o significado básico de tudo isso, né? O verdadeiro sentido da vida, o sentido das leis que regem todo o processo da evolução dos seres e das coisas. E o homem também, né? É uma criança espiritual. Muitas palavras que Jesus disse não foi compreendida, nem entendida. Por isso que ele disse que ia pedir ao Pai que no seu devido tempo mandasse o Consolador prometido, que explicasse, né? E tudo aquilo que ele disse que não foi entendido e nem compreendido. Então ele veio nos falar da justiça, da lei de amor, da verdade, de Deus, e mesmo assim ele encontrou dificuldade entre os homens para que todos compreendessem o que ele disse. Os homens não tinham o conhecimento necessário para a devida compreensão das verdades que até o povo romano, na época que dominava o mundo, eles pregavam que o amor não era bom, não era digno de homens fortes e corajosos, porque o amor fragilizava a personalidade humana. Isso era uma cultura que vinha nos povos, né? Aí chega Jesus falando de amor, das leis que regem o universo, de Deus, e aí encontrou essa dificuldade, mas ele veio nos trazer a verdade através, às vezes, de contos, de parábolas, de apólogos, e muitos, como Nicodemos, ainda não entendiam a mensagem que ele tentava passar a respeito da reencarnação. Então, quando a gente fala de histórias simples, as pessoas escutam e às vezes guardam para si essas mensagens. E quando a gente se fala de verdade, eu vou falar aqui uma história que se passou com Harun al-Rashid. Uma vez eu li e não esqueci. Na verdade, descobriu que Harun al-Rashid viveu no século IX, um sultão muito rico, criou uma biblioteca muito famosa, e ele estava sendo enganado por um dos seus ministros.
Um de seus ministros tomava conta de sua riqueza, de sua fortuna, e estava desviando seu dinheiro e os bens da população. E a verdade pediu a autorização para ir falar com o sultão. Então, todo dia, o sultão passava por esse ministro. E o ministro mandou saber o que ela queria, porque ele ficou espantado quando disse que era verdade. E ele falou: olha, se for a verdade mesmo, ela vai falar com o sultão, nós vamos ser presos e vamos ser mortos. Ela não vai poder falar com o sultão. Como é que ela se apresenta? Ela é uma pessoa de rara beleza, mas ela está nua. Aí o ministro diz a ela que ela está sem roupa não pode visitar o sultão. Na verdade, voltou, foi para o oásis onde ele morava e voltou, elaborou um novo plano e veio falar com o sultão, pediu ao ministro nova permissão para falar com o sultão. E chegando lá, perguntou quem era. Ela falou: é a realidade. O sultão, quando soube que era a realidade, falou: não, a gente não pode falar com o sultão. Falou: não, vamos ser presos, vamos ser bons. Como é que ela está se apresentando? Ela está com os cabelos engrenados, ela está suja, a roupa rasgada, os cabelos engrenados e sujos também. Diz a ela que desse jeito ela não pode. Com essa roupa suja, não pode falar com o sultão. Ela foi embora mais uma vez, elaborou mais um plano e voltou. Quando ela voltou, mandou saber quem era que queria falar com o sultão de novo. E ela identificou-se como uma fábula. A fábula? Como é que ela se apresenta? Olha, ela usa os arautos que tocavam quando ela se aproximava, e ela, quando chegou numa carruagem de ouro, incrustada de pedras preciosas, trouxe baús de presente para o sultão, cheio de moedas de ouro e pedras preciosas. Então, sendo assim, ela não vai causar nenhum transtorno, vamos deixar, porque aí até começou a pensar: bom, que ela trazendo vai ser benefício até para mim, que eu vou me apropriar desse bem, dessa fortuna também. Deixou a fábula entrar, e a fábula, quando chegou perante o sultão, tirou sua roupa, rasgou tudo e apresentou-se nua, como era a verdade. E às vezes a gente, analisando esse ponto, a gente começa a analisar sobre a tirania, os pregadores que desvirtuam a verdade. Os pregadores que ou escondem ou camuflam a verdade e colocam suas verdades. Os sábios, pseudo-sábios, que acham que a verdade é a sua verdade. Mas Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Através dele é que nós chegaremos ao Pai. A doutrina espírita, o Evangelho, nos estimula a atendermos ao chamado de Jesus e promovermos a nossa reforma íntima. Se estamos ao serviço do Senhor, consideremos o imperativo da iluminação, porque realmente o mundo precisa de servidores cristãos. Isso foi o que eu tinha para comentar com vocês a respeito dessa palavra. Muita paz. Passando as palavras ao nosso amigo Jacó. Eu encurtei porque eu gosto de ouvi-lo e tem mais tempo. Coragem da Fé, Evangelho, capítulo 24, itens 13 a 16. As duas primeiras citações, a 13ª e a 14ª, são duas citações que normalmente existe uma interpretação muito imediata e, de uma certa forma, a mim me incomoda um pouco essa interpretação mais rápida. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus.
E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Isto está em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. E o item 14, que está baseado em Lucas capítulo 9, item 26, está anotado o seguinte: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Por que me incomoda a partida dessa análise? Porque normalmente a gente já começa colocando Jesus de uma maneira extremamente vingativa, miúda, mesquinha. Quer dizer que se eu reconhecê-lo, ele me reconhece, se eu negá-lo, ele vai me abandonar. Mas ele mesmo disse que nenhuma ovelha do meu Pai se perderia, mas ele parece que não é um bom pastor. Por outro lado, em vários momentos do Evangelho, ele se posiciona como um bom pastor. Aí a gente poderia, sem qualquer dó, dizer pastor da boca para fora? Ou será que ele seria pastor mesmo, um bom pastor? Ou como é que a gente vai entender essa proposta de Jesus? É no mínimo inquietante. Se você não me reconhece, eu não te reconheço. E tem mais, eu não te reconheço quando eu estiver na glória do Pai. Isso é muito doloroso, saber que foi Jesus quem disse isso. E aí a gente tem que abrir o leque para pensar de forma diferente. Primeiro, seria o primeiro raciocínio mais óbvio: será que a tradução está correta? Será que Jesus disse isto mesmo? Segundo, e se ele disse, o que é que ele queria dizer? Será que é essa a interpretação primeira que nós damos, ou tem uma interpretação diferente? Vamos deixar de lado a hipótese de que foi mal traduzido, porque se a gente for ficar a cada texto tendo que recorrer à tradução, se foi certa, se não foi, se foi boa, se foi má, a gente vai entrar numa outra discussão que talvez não nos leve muito longe. O ideal, creio eu, é tentar interpretar o que ele colocou e o que praticamente está consagrado no Evangelho, apesar de algumas coisas serem duras de engolir. Não sei se vocês já tinham pensado nisso, mas para mim é muito desconfortável. Quer dizer que se um dia eu disser, não, eu não vou seguir mais Jesus, não reconheço Jesus, aí ele vai ficar muito ofendido comigo, e quando eu chegar do lado de lá, ele vai dizer, não, Jacó me esqueceu, então eu também vou esquecer de Jacó, deixa ele para lá, eu não vou reconhecer nada dele. Era muito pequeno. Por outro lado, será que por isso ele não estaria estabelecendo um outro padrão de referência do tipo, se você, vamos fazer aqui uma analogia, se você vai para a escola, presta atenção no que o professor diz, faz os deveres de casa e estuda, quando chega na hora da prova, como é que é? Quando chega na hora da prova, você vai sair bem, porque em princípio você se preparou para isso. Mas se eu, ao contrário, estou no colégio, estou lá, o professor está dando aula, eu estou conversando, o palestrante está fazendo a palestra, está conversando lá no fundo do salão, por exemplo, e aí depois vai dizer, e aí, o que foi conversado na palestra? Não sei, só sei que foi Jacó que falou, mas deixa para lá. Aí o que vai acontecer? Eu não presto atenção na aula, não faço o dever de casa, não estudo em casa, não me preparo para a prova, quando chega na hora da prova, eu estou mal na prova. Aí eu vou chegar para o professor, mas eu sou teu amigo, dá para o senhor aliviar a barra aí? Não é uma questão de aliviar ou de suportar, é simplesmente uma questão de que se eu me favorecer com alguma coisa, eu estarei desfavorecendo com tudo que vier daí para frente. É uma coisa que normalmente os alunos não percebemos, mas os professores, quando rígidos ou quando justos, eles de alguma forma nos estimulam para que sejamos melhores, não a partir de agora, nem somente no futuro, mas que nós sejamos melhores. Talvez esse seja o primeiro raciocínio a se pensar por que Jesus disse que não vai nos reconhecer. Não seria uma atitude de vingança ou de punição, mas apenas um reflexo de uma consequência de um ato tomado anteriormente. Depois tem a outra situação aí bem mais direta, sim. Então, eu desconheci Jesus. Vamos imaginar, eu sou espírita e embora para outro diga, não quero mais saber de espiritismo, não quero saber mais de religião, não quero saber mais de coisa nenhuma, deixa tudo isso para lá. Ok. Chegando aí, nós temos uma bifurcação muito interessante. Tem muitas pessoas que dizem, não vou mais a nenhuma religião, não vou a mais nenhuma igreja, não sigo mais ninguém, agora eu vou cuidar só de mim mesmo. Mas no cuidar de mim mesmo, eu começo a cuidar do outro até com muito mais cuidado, com muito mais zelo.
eu começo a ser uma pessoa mais generosa, mais ponderada, porque já que ninguém me entendeu, aí eu já me proponho a querer entender o outro. Daqui a pouco eu sou uma pessoa muito melhor, afastado das igrejas, e apesar disso, eu chegar do lado de lá, Jesus vai dizer, você não me reconheceu. Mas Jesus estava querendo que a gente reconhecesse ele na porta de uma igreja, ou ele queria o reconhecimento dentro da intimidade do meu comportamento? Afinal de contas, fica aquela situação: é cristão quem se diz ou é cristão quem age como? Quantas vezes a gente conclui rapidamente isso? Não, fulano é tão cristão, ele nem vai em canto nenhum, mas o cara é gente boa, ele ajuda, ele apoia, ele faz, ele contorna, ele quando tem uma confusão, ele alivia a barra de todo mundo, ele separa, ele... Bom, e o outro? O outro não tem tempo de fazer nada disso, que ele está lá dentro da igreja 24 horas. E lá o que ele faz? Lá ele não faz nada, só reza. Uau, Jesus está falando então de quem está reconhecendo quem. Será que Jesus não estaria lutando para que nós melhorássemos de verdade e saíssemos um pouco dessa camisa de aparência que nós nos metemos? Aí já começa a colocar Jesus numa outra situação dentro da própria referência dele. E depois ainda vem a outra proposta: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras. O que significaria se envergonhar dele? No primeiro momento a gente diz, olha, eu sou espírita, mas quando alguém me pergunta, e você é o quê? Eu sou piauiense. Não, eu quero saber o que você é de religião. Eu sou espiritualista. Olha que essa palavra é belíssima. Espiritualista é ótimo. Por quê? Porque você não está dizendo coisa nenhuma, você não está se comprometendo com nada. A única coisa que você está se afastando é do materialismo. Mas você é assim, tão espiritualista, você então abre mão do seu salário? Não, de jeito nenhum. Então também não é 100% espiritualista, você é um pouco materialista. Não, eu não sou materialista, que eu preciso das minhas necessidades. E a gente entra no jogo de cintura. Mas que religião você frequenta? Eu vou a todas. Você vai a todas, boa. E qual é a melhor para você? Todas são muito boas, porque todas falam de Deus. Isso é estar em cima do muro. Lógico que Jesus não está nem um pouquinho preocupado com isso, mas nem um pouco. A preocupação deveria ser minha, porque talvez a proposta de Jesus seja assim: aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Como assim? Eu nego tanto, que quando chega na hora de dizer, não, mas eu estava brincando. Você estava brincando? Ok. Então agora prova que você estava brincando. Essa é a forma que tem a lei de restabelecer todos os princípios. Como é que nós vamos dizer a Jesus que não os seguimos de forma nenhuma, nem direta, nem indireta, nem consciente, nem inconscientemente, mas na última hora a gente diz, mas desculpa aí, eu estava meio enganado, talvez eu precise me melhorar, me ajustar. Queremos fazer acordos, queremos fazer arranjos. Dentre as muitas piadas, existe um universo de piadas muito grande para as pessoas que são da área jurídica, os advogados principalmente. Dizem que um homem sempre foi muito duro como advogado e ele não queria nem saber. Ele queria mesmo era prender quem tinha ofendido seus clientes ou soltar quem tinha feito alguma coisa, mas era o seu cliente. E não queria saber de religião porque não tinha tempo. Então não queria saber de religião, não rezava nem coisa nenhuma. Mas um belo dia, chegando na casa dele, uma pessoa encontra ele lendo a Bíblia e diz, nossa, você está lendo a Bíblia? Ele disse, estou lendo a Bíblia. Mas você agora se tornou religioso? Disse, não completamente. E o que isso quer dizer? Ele disse, olha, acontece que eu senti um negócio, eu acho que eu estou perto de morrer e aí eu estou querendo ver a lei aqui para encontrar logo umas brechas para ver como é que vai ser quando chegar lá. A gente ri, mas muitas vezes a gente está querendo fazer isso exatamente assim na nossa vida. A gente quer dar jeito em tudo e na hora do encontro, aí a gente quer encontrar uma brecha na lei. E desse jeito Jesus vai dizer, não existe essa brecha. E existe. Volte e faça o que você deveria ter feito. O nosso problema é exatamente esse. Allan Kardec, fazendo um comentário do item 15, ele coloca uma frase extremamente interessante dentro desse sistema da coragem de se ter fé.
Olha como Allan Kardec saiu da discussão direta para ele entrar na discussão profunda. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Ou seja, Allan Kardec tira esse pano de fundo que nós estávamos comentando até agora para entrar no que está por trás. Porque muitas vezes nós queremos ter fé para ver se angariamos alguma coisa. Quando ele coloca que o merecimento nem é um castigo, nem uma bênção. O merecimento nada mais é do que algo que vem proporcionado às circunstâncias das ocorrências, assim como a importância do resultado. E aí a gente voltou a ficar com uma referência um tanto quanto abstrata. Por quê? Porque de quem é o resultado? É o nosso? É o que eu queria? Ou é aquele resultado já proposto no Pai Nosso da vontade divina? Eu vou buscar o resultado que eu quero, eu vou favorecer as circunstâncias. Chegar lá vai depender de uma série de fatores, incluindo se isso será bom resultado para a minha própria vida. Quantos de nós já crescemos muito quando sofremos uma queda violenta? Perdemos um emprego, perdemos um parente, sofremos um determinado constrangimento, seja físico, seja psicológico, seja espiritual. Quando a gente sai, a gente, nossa, eu tenho que mudar meu comportamento, porque a vida não é assim. E ao contrário, se tudo fica muito quietinho, parece que a gente não anda, parece que a gente não sai. Quando Allan Kardec coloca que o merecimento tem esse grau de proporcionalidade, de relação direta com o que nós fazemos dentro das circunstâncias e dos resultados que buscamos, ele está dizendo que aí onde está estabelecido o princípio da coragem e da fé, que é o título do texto que nós estamos considerando na tarde de hoje. Só para lembrar, Evangelho, capítulo 24, itens 13 a 16. Esta frase de Allan Kardec está no item 15, e eu vou dizer pela terceira vez, porque eu achei essa frase extremamente relevante. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Quantas vezes a gente nem se dá conta disso? Lá na frente, quando ele volta, ainda no item 15, a falar do mesmo texto proposto no Evangelho, ele diz: aquele que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. Vejam como Allan Kardec ele não está tocando necessariamente na postura que Jesus colocou, mas sim no ângulo que normalmente a gente deixa passar despercebido. Quando ele propõe aqui agora que nós devemos afrontar os problemas materiais para que um princípio maior prevaleça, ele está dizendo exatamente a grande essência do que Jesus queria colocar para cada um de nós. E na vida, o pior de tudo é que não só nos acomodamos, quanto ainda mais grave, levamos as pessoas a acomodações que não são felizes. Dentro da Bíblia, vamos tomar três exemplos, 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Se a gente pensa, esquece Bíblia e pensa da seguinte maneira: será que um homem de 80 anos de idade consegue fazer os antigos faraós, que eram as maiores autoridades do mundo, eram os verdadeiros reis? Será que um homem de 80 anos de idade consegue fazer os faraós de bobos, de tolos? A gente vai dizer, não tem nem como. Ok, mas nós não podemos contar isso para Moisés. Porque de acordo com o Antigo Testamento, aos 80, ele zombou de todos os faraós. Fez todos os faraós de bobos. Mas a gente fica acreditando que não, já tem 80 anos. Quem sou ele? E o pior é que quando alguém chega, que vem pedir uma força, gente, olha, eu estava pensando em fazer um vestibular. O quê? Nessa idade? Sim, e daí? As pessoas nos desestimulam e nós nos desestimulamos e deixamos de perceber muitas coisas. Tem uma criatura desencarnada que muita gente aqui conheceu pessoalmente, Dona Alba Tavares de Oliveira, que inclusive chegou a ser presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Dona Alba já era avó, já estava para ser bisavó, quando fez mais um vestibular e entrou na faculdade de novo. Naquela época ela já tinha 4 títulos. Alguém chegou para ela e disse: mas a senhora vai fazer mais uma faculdade para quê? Diz: para aprender mais.
Mas a senhora, na sua idade, vai aprender para quê? O que se aprende vai servir para essa e para frente. Eu já, por certo, em algum tempo, não valorizei o que eu poderia ter aprendido. Eu estou aprendendo daqui para frente. Mas aí a gente faz como dizíamos a Moisés: um homem de 80 anos não consegue derrubar as pessoas que são as mais poderosas. Da mesma maneira a gente fez o inverso. Quando a gente diz: será que um adolescente, frágil, fraquinho, ele tem condições de destruir um gigante, o mais poderoso de todos os gigantes que havia na terra? A gente diz: claro que não. Mas não podemos dizer isso para Davi, porque Davi, com toda a sua fragilidade, pequenez e adolescência, derrubou o gigante Golias. O problema é: onde é que está a nossa coragem? Onde é que está a nossa fé? A gente se desestimula rapidamente por qualquer coisa. Se a pessoa que está ao nosso lado está fraca, a gente então você não vai levantar mais. Se está forte demais, é porque você é forte demais, e quem sou eu? Tanto a gente se anula quanto anula os outros, e parece que o mundo vai ficando um mundo de tropeços. Quem imaginaria, por exemplo, pastores de ovelha subir num monte para ter que passar a noite todinha cuidando das ovelhas, não pode nem dormir, e nessa preocupação de não deixar nenhuma ovelha fugir, de repente receber um aviso direto do mundo espiritual, com luz e tudo. Isso não é possível, lógico, mas só não podemos dizer isso para os pastores de Belém, porque foi o que aconteceu, conforme está lá no Novo Testamento. Ou seja, a gente vive se desestimulando e desestimulando os outros, e aí dizemos: onde é que está a coragem da fé? E aí podemos voltar ao texto de Jesus. E onde é que ele está dizendo que nós o negamos, que nós não o percebemos, que nós não o seguimos? Não é dentro de uma igreja. Pode ser também dentro de uma igreja, mas não é aqui. É dentro de mim mesmo. Eu tenho que saber de que eu posso, eu vou, porque Deus é comigo, como é com todo mundo. Mas a gente duvida muito disso. E nessa dúvida a gente termina não produzindo quase nada. E nos esquecemos de coisas fundamentais. A principal de todas: Deus. Deus sabe quem você é. Ele sabe de todos os seus problemas, de todas as suas limitações, de todas as suas dificuldades. E, para usar um termo bem comum, conhece todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Sabe de tudo. Não temos nem como nos esconder dele. Então por que queremos nos esconder dele? Por que simplesmente não conversamos com ele francamente? Tem um ditadozinho que é muito repetido, que diz: em vez de dizer a Deus que você tem um grande problema, diga o seu problema que você tem um grande Deus. Mas a gente repete isso e repete, se torna uma frase banal e a gente não se dá conta. Nós temos uma força enorme dentro de nós. E essa força, quando a gente associa à palavra de Jesus, a palavra de Jesus não é a palavra dita ou escrita, mas a palavra na vivência que ele deixou impregnada para cada um de nós, essa força ela irrompe, aí sim, de uma maneira extremamente poderosa. Sem querer puxar brasa para a sardinha, até porque é uma coisa que nem sei se teria todo esse valor que foi dado. Mas o fato de, naquele programa do SBT, Chico Xavier ter sido considerado o brasileiro de todos os tempos, mostra literalmente isto, de que quando você é essência, não importa que você tenha dinheiro, que você não tenha dinheiro, que você mora numa cidade grande, numa cidade pequena, que você seja feio, bonito, que você isso, aquilo, nada disso importou, absolutamente nada. A única coisa que valeu foi: eu estou de acordo com o que eu acho que é o correto. Dentro disso estava o próprio Evangelho de Jesus. Mas e se alguém dissesse: e se em vez do Brasil ele tivesse nascido lá no Iraque como um muçulmano? Todos os muçulmanos estariam dizendo: este foi o melhor representante de Maomé. E qual era a diferença? Absolutamente nenhuma, porque Maomé, Jesus ou quem quer que seja, desde que seja essência divina e que viva dentro do padrão de essência divina, isso é que é o seguir Jesus. Isso é o que vai fazer com que ele o reconheça. Mas ele vai reconhecer porque ficou feliz? Não, vai reconhecer porque você foi graduado.
assim como aquele que estudando fez uma boa prova. Quando alguém estuda e faz uma boa prova, o professor não admira, não é porque você tem olhos dessa ou daquela cor, mas sim porque você fez por onde conquistar a admiração. Então, tiremos um pouco essa imagem de que Jesus estaria ali querendo nos castigar, querendo nos penalizar, querendo uma cobrança de uma coisa que na sua própria essência ele não disse. Mas Allan Kardec ainda comenta no Evangelho segundo o Espiritismo, numa outra parte, a respeito da fé e a respeito da confiança. Porque a fé e a confiança juntas é o que dão a coragem de nossa ação. A fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Mas será que quando a gente diz que tem fé, a gente está pensando dessa maneira? Eu tenho certeza que vai acontecer e eu estou agindo para que esse fim seja alcançado. Essa é a proposta de fé. Só que para se ter essa fé é preciso ter coragem. Daí vem a junção do que Jesus propôs. Se tu não me reconheces, eu também não te reconhecerei. Ou talvez ele tenha dito, e aí entrando agora na questão das traduções, se você não me reconhece agora, como é que você me reconhecerá depois? Talvez aí esteja o último start desse raciocínio em cima do que Jesus propôs. Então não era ele quem ia deixar de reconhecer quem quer que fosse. O problema é que na hora que eu não te entendo, não te aceito e não te quero, não vai ser do nada que vai despertar em mim todas essas mudanças. Então na hora que você quiser, você simplesmente vai ter que começar a fazer tudo o que era para já ter sido feito. Essa é a grande proposta de Jesus. Nós é que temos muita dificuldade de lidar com isso. Allan Kardec acrescenta: a fé sincera e verdadeira é sempre calma. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. Mas a gente tem essa fé toda? Será que a gente sabe esperar o que está para vir? A fé é desse jeito porque ela tem seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Isto é muito relevante também dentro das colocações espíritas. Tira de vez aquela situação em que nós vamos ter uma fé sem qualquer desenvolvimento. A fé, para que ela tenha total estribilho dentro do coro que nós fazemos na música universal de nossas vidas, tem que estar sustentada na lógica, na razão, no conhecimento. Por isso é que os espíritos, quando falam da finalidade do espiritismo, colocam sempre de que o fim do objetivo é o progresso intelecto-moral. Não é apenas moral. E por que não? Porque a moral sem a intelectualidade junta, ela vai ficar quase que ingênua, e ingênua no mau sentido da palavra. Da mesma maneira que a inteligência apenas sem a moral, muitas vezes ela se torna injusta e impura. Allan Kardec então coloca tudo isso e diz: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. E é verdade. Quantas pessoas dizem assim: ai, quem sou eu? Ai, eu sou um inválido, um fraco. Ai, eu sou um desgraçado, um miserável. Tem gente que quando diz miserável até treme a voz. Eu sou um miserável. Oh, o que é que eu estou fazendo nesta vida? Parece que é para a gente entrar no ritmo, né? E a vida, que é, diga lá, meu irmão. A gente tem que colocar uma música para ver se melhora a coisa. Quando a gente tem essa postura, nós temos pelo menos que pensar em duas coisas que estão acontecendo simultaneamente. A primeira delas: quando eu sou essa pessoa e começo a me dizer isso, eu termino não fazendo nada e continuo pensando que sou exatamente assim. Isso me leva aonde? A lugar nenhum, pelo menos a nenhum lugar que presta. Imaginar, quem sou eu? Não posso. Ai, meu mundo está acabado.
Eu não sei nem o que é mais que eu estou fazendo aqui nesta vida. Eu deveria morrer. Pois morra, meu filho, morra. Morra, você vai ver o que é bom do outro lado. Ah, você acha? Acho que vai ser complicado. Porque se a vida lá é a continuação dessa, você sair desgraçado desse jeito, coitado de você como você chegar. Trate de acordar, nego, acorda rápido para chegar lá melhor. Não tem outra solução. E como é que eu acordo? Enfrentando a vida. Ah, mas eu queria ter um carrão. Bom, não tem um carrão, compra uma carroça, meu amigo. Ah, mas eu não posso nem uma carroça, então anda de ônibus. Ah, mas eu com a minha idade, melhor ainda, se tu já tem idade, tu entra no ônibus sem pagar a passagem, está reclamando do quê? Mas a gente quer reclamar, não quer solução. Então as soluções vêm e a gente rejeita. Eu estava recentemente no aeroporto para pegar um avião, e por incrível que pareça, eu já tenho 60 anos e aí isso dá direitos. E uma coisa boa da vida é a gente descobrir os direitos que a gente tem. E eu estou lá na frente, aí uma senhora chegou para mim e disse: o senhor está fazendo o que aqui? Se eu estou na fila para embarcar, mas aqui é só para os idosos. Eu digo: muito obrigado, eu vou para o final da fila então. Porque eu queria ficar com raiva daquela mulher. Ela queria dizer de que ela já tinha passado dos 60. Que bom, pelo menos ela já não tinha mais nenhuma mágoa. Agora, talvez se eu dissesse: ai, que bom que a senhora está me achando novo, mas a senhora está bem velhinha, eu tenho certeza que ela teria quebrado um guarda-chuva na minha cabeça. Porque nós não aceitamos nem a crítica que nós mesmos fazemos. Quando a gente sai de casa e diz assim: olha, não gostei do meu cabelo hoje não está bonito. Aí você encontra com uma pessoa e diz: nossa, o que é que tem no seu cabelo? Isso, o que é que tem o quê? Você já sabia que estava feio, mas se alguém comenta que está feio, você fica com raiva. Então a gente é totalmente incoerente, a gente não se sustenta na nossa própria fé. E não estou falando nem na fé em Deus, estou falando na fé em mim mesmo. Eu olho para o espelho e digo: nosso negócio está feio hoje. Mas se alguém disser que está feio, eu digo: mas não está tão feio. E eu já começo a discussão. Isso não é legal. E a outra questão, quando a gente começa a se sentir fraco, inválido, no fundo, nós estamos contra a vida, contra Deus. Mas como assim? Lógico, porque se Deus está em você, como está em tudo, como está em todos, se você está dizendo que você não é coisa nenhuma, Ele tampouco é coisa nenhuma. Então nós não somos nada. Mas por quê? Porque nós queremos não ser. Mas não é o fato de eu me achar pior que eu sou necessariamente essa coisa desgraçada que eu digo. Então o melhor que eu tenho que fazer é pensar melhor para poder extrair melhor de mim mesmo. Allan Kardec, ainda pegando mais uma frase dele, ele diz assim: cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga com a humildade. Isso parece ser um pouco mais difícil, talvez por isso eu tenha deixado aqui já para o final. Porque não é presunção, eu não posso dizer: não, mas eu tenho fé e eu vou passar por cima de tudo e de todos. Não, isso é presunção, isso é arrogância. Mas eu tenho fé, eu vou conseguir os meus objetivos. Para isso eu vou ter que fazer isso, vou ter que me educar, vou ter que me disponibilizar para tal determinado sacrifício, para determinado estudo, seja lá o que for. Isso é determinação. Isto é muito distante de presunção. E quando esta verdadeira fé ela precisa se conjugar com a humildade, é a humildade inclusive de saber reconhecer até que ponto a coisa deve ir e até que ponto chega a hora da gente dar uma parada no que nós estamos tentando buscar e não conseguimos. Existe uma indicação de um autor que eu não me lembro o nome, que ele diz assim: ninguém pode viver ao mesmo tempo no passado e no presente. Essa é uma outra situação que às vezes dificulta muito a nossa circunstância de vida. A gente está aqui, mas está pensando no passado, e normalmente o passado ruim. Ah, meu Deus, quando eu vinha para cá, aquele cara me deu uma trancada. Olha, não sei, se eu não tivesse vindo para o Leão, eu queria revidar. Mas olha, eu não sei como é que naquela hora eu não perdi. E o cara está falando aqui e a gente está ainda lá no acidente, ou que nem aconteceu. Ou seja, nós não estamos aqui, nós estamos no passado. Quando na realidade quem está aqui tem que estar aqui. Eu tenho que estar no momento em que eu estou. Porque na hora que eu fico revivendo o passado, principalmente o passado negativo, eu não aprendo, eu não assumo, eu não cresço, eu não sou coisa nenhuma. Qual a vantagem? Não tem nenhuma vantagem. Mas nós, apesar de sabermos disso, não nos comportamos como se isso fosse dessa maneira. Nós precisamos sim nos desfazer de alguns embaraços do passado.
Para quê? Para abrir portas, para abrir espaço, para abrir memória para coisas boas. Porque enquanto eu fico na mágoa, na raiva, na ira, no rancor, eu estou perdendo a oportunidade de ver o belo, de ser feliz, de vencer, de aproveitar a vida. Mas isso é tão óbvio. E por que a gente não faz assim? Porque de alguma forma a gente não está reconhecendo Jesus. Mas reconhecer Jesus não é dizer-se espírita, nem é dizer-se espírita, nem católico, nem coisa nenhuma. Reconhecer Jesus é saber aproveitar tudo que Ele deixou para que a gente viva com grandiosidade, com qualidade. Porque afinal de contas, ninguém está aqui nesta vida fazendo dela um jogo, principalmente um jogo de cartas marcadas. E como ninguém veio para cá com um jogo de cartas marcadas, é por isso que muitas vezes a gente ganha, muitas vezes a gente perde, mas sempre estamos no jogo. Isso é o que é o mais importante. O problema é que a gente fica muito preso às perdas e aos ganhos, e nos iludimos com os ganhos, ou nos perdemos nas perdas, e nos esquecemos do grande jogo que não tem cartas marcadas, tem cartas jogadas. E agora aqui falando no bom sentido: aquele que não me reconheceu, não reconhecerei perante o meu Pai. Por quê? Porque ele estava com raiva da gente? Não, porque ele disse que a gente só pode reconhecer o Pai se começar a reconhecer a essência que está onde? Dentro de nós. Eu creio que esta seja a melhor forma de pensar sobre isso que Jesus disse. Do contrário, a gente vai ver um Jesus aí com raiva, que era uma raiva que ele não tinha. Nós vamos agora aqui cantar uma música, e depois vamos para o nosso encerramento. Eu vou cantar primeiro uma música que é uma homenagem, e eu queria que todo mundo cantasse comigo, até porque a letra é bem fácil, talvez não toda, mas pelo menos o refrão é. E aí a gente vai estar bem no clima do que aconteceu antes de ontem. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram marcas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, na minha vida, no meu destino. Nossa
cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura pro corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Jesus, tem piedade de nós. De joelho aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, Meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, coração da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Pelo menos fica aí a nossa homenagem ao Dia da Padroeira do Brasil, que foi antes de ontem. Olhe pra mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor. Ele chegou, falou assim, o céu gritou, se você quiser, basta fazer o que eu fizer, dando de si o que há de melhor, sem distinção, sem ambição, é se doando o que você tem a mim. Faça aos outros o que quer assim, faça tudo
Se um dia uma dor apertou a solidão, mexendo no corpo inteiro, alma e coração, levante o astral, tape a luz que ilumina, sorria, trabalhe, estude, parta pra cima. A vida tem coisas boas pra se fazer, fazer coisas boas sempre é que é viver, viver. Se um dia a tristeza leva pra contramão, a paz procura por nossa boa intenção. Conceba um plano alegre, mude de clima, porque sentimento pobre só contamina. A vida só favorece a quem se dispõe, fazer, ajudar, servir sem reclamações. A vida é alegre, sinta, não negue não. Coragem, cabeça erguida e pé no chão. Você também vai vencer, garanto que vai. Se a vida tudo, vamos à luta. Deus é Pai, Deus é Pai. E vamos lá, vamos lá, viver com muita alegria, alegria. Venha cá, venha cá, não chore, sempre sorria, sempre sorria. Pra quem quer, de noite também de dia, todo dia. A vida é alegria, sempre alegria. Vamos lá, viver com muita alegria. Pra quem quer, de noite e também de dia, todo dia. A vida é alegria, sempre alegria. Alegria, sempre alegria. Alegria, sempre alegria. Que eu não cantava, né? Mas tem uma boa novidade, vou passar mais um mês sem vir. Por isso que hoje eu estou me esbaldando aqui, porque agora vamos encerrar com uma tudo. Mas eu acho que vocês também sentem falta dessa música, porque eu sinto. Às vezes quando eu estou falando lá fora, seja onde for, que é um domingo à tarde, se me derem um violão, pode ter certeza que se eu cantar só uma música, será essa daqui.
Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo com coração. Quando eu passo muito tempo sem vir ao Leão, motivos das muitas viagens, é emocionante de um jeito tal que se eu não me controlar eu choro, aí se eu chorar eu não canto, e aí tem que ficar aqui meio na compressão. Mas eu que conheço muitas casas em muitos lugares, conheço muita gente, muitos espíritas, muitos movimentos, eu sinto um orgulho enorme do Leão, porque aqui de uma certa forma a gente se sente muito mais do que em casa, porque em casa normalmente, por maior que seja a família, nós somos poucos. Aqui nós somos muitos e nos identificamos da maneira das melhores possíveis, que é a identidade do coração. Então, quando eu fico muito tempo longe do Leão, eu sinto muita falta. E por isso que hoje eu terminei exuberando um pouco, cantando mais, sei lá, mas é a voz de fato, a voz do coração. Queria lembrar que no primeiro domingo do mês que vem nós teremos Severino Celestino fazendo o nosso café cultural, já está confirmado. As senhas já estarão a partir da quarta-feira, já estarão à disposição. E será um café que, por tudo que está sendo pronunciado, vai ter muita gente, vai ser muito legal. E o Severino Celestino, ele aborda muito bem a questão das traduções da Bíblia. Acredito até que nos momentos de perguntas, se alguém quiser até tocar neste assunto de hoje para pedir a opinião dele, já que eu não vou estar aqui, será uma feliz oportunidade para isso. E o café cultural de dezembro, que será o primeiro domingo de dezembro, será quando eu estarei voltando a Natal. O último café deste ano será comigo. Então aí vai ser bom para pelo menos eu matar a saudade. E quem quiser, estaremos aqui logo no primeiro domingo de dezembro. Que Deus siga nos abençoando, nos protegendo, que nós estejamos em harmonia com a nossa própria consciência, com o nosso mundo íntimo, que nós tenhamos a coragem da fé de reconhecer Jesus como um grande modelo e guia para nós, e que vivendo na busca da harmonia, favorecendo para que ela esteja estabelecida cada vez mais, com mais intensidade em nossas vidas, sigamos em paz para mais um fim de dia e uma nova semana de muito labor e felicidade. Que assim seja. Como sempre é dito, os passos não são obrigatórios. Por favor, fiquem em fila e em silêncio. E queria só justificar a ausência de Dona Dagmar. Ela ontem teve um mal súbito, precisou ser internada no hospital, mas já está de retorno, está na casa de Margarida, uma de nossas irmãs. E acredito que já amanhã ela estará de volta ao Leão, apesar de que sob cuidados. Muito obrigado.